Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais esse encontro do ciclo de palestras da residência em TIC Software do Serratec. Hoje nós estamos aqui com o Marcelo Cariú, CEO da NEC, para falar com a gente sobre DB Esquema. Boa tarde, Marcelo, seja bem-vindo. Um prazer Boa tarde. te ter de novo aqui com a gente. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, pessoal. Fico feliz aí de poder investir esse tempo aí com vocês, um tempo de qualidade, né? Um momento que não tem ninguém ligando, ninguém perturbando, para a gente poder direcionar um pouco a questão dos projetos, principalmente, né? O pessoal, se quiser botar o vídeo para a gente rapidamente fazer essa introdução, depois eu vou compartilhar minha tela para falar um pouco do conteúdo de modelagem de banco de dados, mas usando uma ferramenta. Não vou esgotar o assunto aqui, porque vocês já tiveram, né, um conjunto de informações sobre modelagem. Nosso objetivo aqui é orientar e organizar, principalmente no que tange o projeto. Se você puder estar com algumas anotações para direcionar teu raciocínio, para depois você buscar conteúdos mais complementares, seria importante. Então, ou então depois pegar a gravação aí com a Larissa, né? Boa tarde, Léo. Tudo bem, meu irmão? Bom te ver Fala aí, aí. Marcelo. Tudo tranquilo. Vamos lá, pessoal. Vamos tomar coragem e botar aí o vídeo. Só os corajosos, hein? Só os mais bonitos, né, Marcelo? Não, só os corajosos. Bonito todo mundo é, pô. É Estou uma querendo questão de, incentivar eles a abrirem a câmera. questão Que de daí ponto todo de mundo vai querer vista. ser bonito. É uma Ó, questão de ponto funcionou. de vista. Seria interessante assim vocês colocarem as perguntas por escrito. Eu vou tentar discorrer alguns raciocínios. Se vocês estiverem com dificuldade, algum entendimento, ou tiver alguma dúvida, você coloca ali, aí a Silvana, eu vou pedir para ela estar lendo enquanto eu estiver falando, para orientar esse conteúdo, para não ter todo mundo falando ao mesmo tempo. Claro que se alguém quiser falar e achar que é muito relevante, não está sendo dito alguma coisa, fica à vontade. Você tem liberdade também. Mas vamos tentar organizar esse processo. Quando a gente falou a questão do DB Esquema, que o pessoal pediu para eu dar uma palhinha para vocês, é porque a gente vem desenvolvendo nas últimas residências alguns projetos. A gente percebe que o pessoal fica um pouco perdido quando se depara na hora de codificar e gravar a informação. Porque não faz sentido uma aplicação ela não ter dado. Toda aplicação que tem dado, ela tem que armazenar. Para armazenar, vocês aprenderam a modelar. E para modelar e estruturar num banco de dados, você tem uma série de informações que você não pode ignorar, porque senão você vai ter muita dificuldade. E às vezes você, ao invés de gastar 1 hora, você vai gastar 2 dias. A proporção é realmente assim, é um pleonasmo aí, é desproporcional. Então, nesse processo, eu falei com a Silvana, eu fiquei muito tempo elegendo uma ferramenta case. A gente chama de ferramenta case a ferramenta que suporta a teoria da modelagem. E coloquei uma que tem um custo-benefício bom e tem uma série de características que eu vou mostrar para vocês hoje, e vamos criar um modelinho simples para que vocês, quando forem desenvolver o seu projeto, seja de uma forma mais profissional. O Serratec vai disponibilizar uma licença de ensino, né, Silvana, que você, não sei se você já comprou. Não, está em processo. Está em processo, né? Então, essa licença vai permitir com que vocês baixem a aplicação, que vai estar nesse caminho que eu estou colocando aí no chat. Pelo que eu vi, Marcelo, até eles poderiam já baixar, tem direito a um trial de 2 semanas. Vocês já podem baixar. Eu não sei se ele salva, né? Tinha alguma limitação ali para o trial, mas de qualquer maneira você vai poder ler o modelo do banco. É muito difícil exigir de vocês
que vocês saibam toda a parte de sintaxe DDL, que é um subpedaço ali do SQL. Né? Vocês aprenderam um pouco de SQL? Então, dentro do SQL tem 3 principais subdivisões: DRL, DML e DDL. DRL é Data Retrieval Language, que é a parte de select. DML é a parte de manipulação e transação, que é insert, update, delete, merge, entre outros aí, mas os principais são esses. O update. E o DDL, que é principalmente o create, o drop. Não sei se vocês pegaram também esses comandos, para você poder criar sua tabelinha e fazer o drop. Não fiquem chateados hoje, eu vou mostrar para vocês como abstrair um pouco da parte de DDL e ser eficiente, ok? Para que a gente possa trabalhar os projetos a partir de agora. Eu vou compartilhar minha tela rapidamente. Deixa eu ver aqui. Vou botar o desktop 2. Pronto. Estão enxergando aí o DB esquema? Uhum. Vendo aí? Sim. Então, quando vocês começarem a parte de projeto, pensa o seguinte: vou fazer uma jornada básica para que vocês tenham na mente de vocês o que vocês precisam exercitar. Vai começar o projeto daqui a alguns dias ou uma semana, não sei exatamente o que está programado com vocês, e as empresas vão colocar para vocês os desafios, correto? A gente tem os POs que vêm desenvolvendo a prototipação e vem tentando enriquecer a questão do negócio para que você, quando chegue na mão do desenvolvedor, ele tenha agilidade em pegar a necessidade do cliente, pegar os campos, as telas, o fluxo de navegação, criar o algoritmo para colocar inteligência naquilo que foi definido e gravar no banco de dados. A gravação ela vai do front para a API do back, e o back tem incumbência de tratar aquele dado e gravar, distribuir nas tabelas. Essa é a jornada principal que vocês vão se dedicar na etapa de projeto. Para que isso tenha um sucesso maior, a gente tem que evitar algumas armadilhas, que sejam aquelas que fazem com que a gente perca tempo com o ambiente, perca tempo em criar coisas que você poderia ter uma ferramenta para te apoiar. E no dia de hoje a gente vai falar rapidamente da questão de banco de dados. Quando você pega, por exemplo, e olha aqui num Dbeaver, por exemplo, o Dbeaver é a ferramenta que você vai poder fazer um SQL. Então, vamos supor que create table cliente. E vou colocar lá o nome do cliente e vou botar ele como varchar de 100, ok? Nesse caso aqui, estou criando uma tabela com uma coluna. Venho aqui, criei. Espero que funcione de primeira. Deu erro, claro. Botei ponto e V, botei 2 pontos. Vocês estão enxergando aí o que está escrito? Tá? Criamos uma tabela. Eu venho do lado esquerdo da navegação. Pode falar. Se conseguir aumentar um pouquinho, acho que ajuda, Marcelo. Deixa eu ver se eu consigo. Dá para ver, mas é bem pequenininha. Eu, como estou pelo celular, eu consigo ampliar a tela, mas no computador não dava dando, não. Vê se melhorou. Tá ótimo agora. Melhorou bastante. Tá. Então, se você parte da premissa, aí você cria qualquer estrutura, você, do lado esquerdo, ele já te lista. Tá vendo aqui? Ele tem aqui o esquema. Vocês sabem o que é um esquema? Sim, sim. Então, imagina o seguinte: o banco de dados ele se divide, vou escrever aqui, numa hierarquia básica de Marcelo, armazenamento. alguém pediu para explicar o que é um esquema. Tá, você tem o database, que é igual ao banco de dados, que ele tem, que ele seria o grupo de objetos. Se fôssemos de uma forma muito simples, colocaríamos isso aqui como nosso drive. Ok? Aí nós temos aqui os esquemas. Os esquemas,
Em alguns bancos, eles têm o mesmo nome do usuário, então, isso é como se fosse uma pasta que você está guardando suas coisinhas, ok? Se fôssemos nessa estrutura hierárquica que a gente já está bem acostumado para facilitar. Quando a gente fala de tabelas, nós temos, por exemplo, os nossos as subpastas, né, ou arquivos, pastas ou arquivos, que vão armazenar, né, os nossos dados, né, que armazena os nossos dados. Ok? Então, sempre que você for trabalhar com banco de dados, você vai ter, geralmente, que se deparar com o banco de dados, ok? E aí, quando você vai se conectar, você precisa do nome do banco de dados, do database. Você, quando for acessar uma tabela, você vai precisar saber se ele está, geralmente, no Postgre, que é o que a gente vai trabalhar mais nesses exercícios, ele tem um esquema que ele chama de public, mas eu poderia criar outros aqui. Vou dar um exemplo aqui, eu tenho um banquinho de dados aqui, acho que esse aqui tem 2 esquemas. Deixa eu ver se ele conecta aqui para eu mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Eu tenho um banco NEC financeiro de desenvolvimento. Dentro dele eu tenho o public. Aqui eu não estou com 2 esquemas, não. Deixa eu ver, acho que é o... Deixa eu ver se esse aqui tem. Ó, esse tem, tá vendo? Ele tem um public e foi criado um outro. Para que servem essas estruturas? Elas têm diversas necessidades, por isso elas existem. Ou para você organizar, ou para você separar para que você tenha públicos-alvos estruturados, e quando você tem sistemas muito grandes, para você também organizar melhor, ok? Então, nesse caso, hoje, eu criei um banco de dados aqui que eu vou me conectar para a gente trabalhar com ele. Deixa eu fechar isso daqui para não confundir. Dentro desse aqui que eu acabei de mexer, me conectei, vou dar um renovar aqui, e ele vai aparecer a tabela de clientes que eu criei, e aqui ele vai me listar as colunas, está vendo? E aqui está o nome, o cliente, e está, essa é uma tabela, porque eu dei um create table, certo? Se vocês já estão acostumados até aí. Perfeito? Quero só que você faça assim para eu saber, senão se você fizer assim é porque você não viu isso ainda. Ok? Me ajuda aí, principalmente quem está com vídeo. Não estou vendo todo mundo aqui, deixa eu ver se eu consigo ver uma parte maior aqui de pessoas. Pronto. Fechou. Presta bastante atenção que a gente, quando complicar, não quero ninguém caindo do céu, porque começou a voar e cai de queda livre, não, hein? Por isso que eu estou começando do simples. Nesse processo aqui, por que a gente poderia simplesmente criar todas as tabelas aqui no formato script? Quando você faz isso, você tem que dominar. Então, por exemplo, quero acrescentar uma coluna chamada ID. Alguém sabe o comando para eu acrescentar um ID na tabela que já existe? Fala para mim. Acho que é ADD columns, né? Referencia a tabela e ADD column. Fala para mim, do início ao fim, qual é? Não. Do início ao fim vou deixar a desejar. O Frederico está falando que é alter table. Alter table, nome da tabela. Nome da tabela, mais o quê? Add column. Add column, isso aí. Add column, é isso? ID. E mais o quê? Faltou denominar que é chave também, né? Se você vai usar como Especifica chave. o ID. Isso aqui é um numérico, por exemplo. Porque nós tem que saber o tipo que está naquele banco suporta, nós estamos no post. Vamos ver se isso aqui funciona. E alguém falou aí que está faltando ser chave. Funcionou. E esqueci de botar como chave. O que eu tenho que fazer agora?
Alter table, alter column. PC o quê? Esqueci de colocar que ele é uma chave primária. Então, se eu botar aqui um refresh, ó, vou dar um refresh aqui do lado de cá para me ajudar aqui, ó. Acrescentou o ID, tá vendo? Agora, se eu vier aqui e fazer fizer um insert, ó. Insert into cliente values. Vou botar aqui Leonardo. Vou botar o número 1. Funcionou, né? Primeira coisa, por que funcionou? Deixa eu ver aqui os comentários também, botar aqui para eu ver. Por que funcionou para vocês? É porque os campos foram passados da tipagem certa, né? Leonardo foi passado no tipo string, o 1 ali no tipo numérico. Também. Só falta as regras, né? A exigência de... E a ordem? E a ordem foi feita de acordo com a ordem de criação. Primeiro o nome, depois o ID. Se eu posso fazer isso aqui, ó, 1, Leonardo. Posso? Não. Não, acho que não. Não, tem que passar na ordem certa ali. Tá. Então, a princípio não funciona, certo? Vai dizer que o tipo está errado, que ele vai tentar jogar 1 em Leonardo, e Leonardo é num tipo numérico, não vai funcionar. Aí eu venho aqui e coloco ID, vírgula, nome. Vai funcionar agora? Funcionou. Não, porque já existe o ID 1. Funcionou, muito bem. Funcionou porque você não disse que ele não podia repetir lá, né? Então, mais uma vez, alguns já identificaram, ele deixou colocar aqui, não sei se aqui dá para aumentar. Deixa eu ver aqui, acho que não dá para aumentar o tamanho da grade. Não identificou como unique, né? Não identificou, como você não disse para o banco ele é o seguinte, ele é um inteligente que depende de ser mandado. Se você direciona ele, ele vai obedecer. Se você não direciona, ele não sabe que aquilo ali... Então, você é o comandante desse processo. Então, quando você for criar seu projeto, todas as tabelas que tiverem chave primária, chave estrangeira, se é nulo, se não é nulo, se deixa repetir, se não deixa, essas coisas elas precisam ser direcionadas por você na criação. Eu não sei onde vou gastar tempo à toa aqui para poder aumentar isso aqui. Está dando para vocês lerem? Ó, os dois estão com o Leonardo. Então, Sim. eu tenho que botar uma chave primária, eu acho que deve ser isso aqui. Deixa eu pensar aqui. Vou botar um nome, PK cliente. Isso é uma primária aqui. Aí, como eu não sei de cabeça, alguém pode me ajudar? Estou adicionando uma constraint do tipo primary key e vou dizer que é o ID. Acho que é isso. Vamos lá. Mas se não for, a gente cola no Google para ver como é que isso funciona. E acertei a sintaxe. Acho que não estou muito tempo sem fazer, não. Qual o problema agora? Existem dois IDs iguais, né? Tá, ele não aceita o mesmo ID. Não deixa, porque uma das características da chave primária é ela ser única para aquela tabela. Então, vou ver aqui a tabela, beleza. Então, vou vir aqui, para não ficar fazendo delete, apago esse cara aqui e vou salvar. Bom, vai ficar um só. Ok, deixa eu dar um refresh aqui. Ele apagou os dois porque não tinha como identificar uma coluna só, acredita? Ele disse que apagou uma só, mas ele apagou as duas. Então, voltemos aqui, vamos adicionar a chave primária. Opa, funcionou. Aí, se eu vier aqui, ele deve me identificar alguma coisa aqui, ó. E aí, se eu quiser ver a característica da tabela, está aqui já, eu tenho as propriedades, e ele vai falar que eu tenho aqui uma restrição, que é uma PK, ó, primary key, cuja a coluna é ID.
Estou navegando aqui para vocês verem que vocês podem usar a ferramenta tanto de SQL quanto eu vou mostrar a questão da modelagem. Tá ok para vocês até aqui? Perfeito. E agora, se eu for inserir o Leonardo, a primeira vez ele deixou, a segunda vez, opa, ele disse que estava errado por conta de uma unicidade, está lá, PK cliente. Quer dizer que é a primary key cliente. Está claro para vocês? Da mesma forma, vai ser uma foreign key, da mesma forma vai ser um not null, null. Então, por exemplo, eu, como não defini nada, eu poderia vir aqui e fazer isso aqui, ó. E vou botar aqui, ó, 2 aqui, porque já não deixa mais um. E vou criar um cliente sem nome. Isso é interessante? Não, né? Não deveria ser. Então, você tem que cuidar quando você for montar seu modelo e não deixar o programador, que por acaso é você mesmo, fazer nenhuma besteira, entendeu? Teria que colocar um not null ali, né? Isso aí. Então, você vai fazer o quê? Bom, já criei a tabela. Então, vem aqui, vou criar mais uma alter table, cliente, alter column, aí vai ser nome, né? Type, não, not null. É isso? Agora eu não me lembro se está exatamente isso. Vamos ver se dá certo. Qualquer coisa a gente vê no Pai dos Burros. Pai dos Burros. Aí tu vem aqui, aí tu bota um alter table, not null. É set null, Marcelo. É isso aí, porque você vai perceber que cada banco de dados ele vai ter uma sintaxe específica para certas coisas. Então, por exemplo, no Oracle é not null, no Postgre é set null. Vamos ver se deu sorte agora, hein? Estou achando que tem algum outro comando aqui, não tem, não? Tem alguma outra diretiva aqui. Alter table, alter column, set not null. Tá certo. Não botou lá não. Set not null. Aí ele vai dar um erro para a gente. Agora, o que acontece? Já existe alguém com valor nulo. Vou lá, limpo esse cara, porque ele não vai deixar eu colocar, já tendo dado que infringe aquela regra. Vem aqui, rodo de novo. Ufa, funcionou. Agora eu vou tentar inserir aquele valor. Novamente, ele vai reclamar e vai dizer que o nome viola a restrição não nula. Esses são, assim, algumas coisas bem importantes que você precisa saber e, aos poucos, você vai incrementar informações. E aí, o que acontece? A gente pode fazer aqui, é importante você saber fazer aqui também, mas para você acelerar o seu desenvolvimento, você pode usar uma ferramenta case. Aqui, no caso, eu escolhi o DB Esquema, porque ele une o custo-benefício. E quais são os custos-benefícios? Primeiro, ele conecta com diversos bancos. Então, se eu for adicionar uma conexão, ele me permite aqui trabalhar com diversos bancos, está vendo? Então, não vou precisar decorar se é um set not null ou se é apenas not null. Ele mesmo já tem o dialeto, está vendo a quantidade de banco aí? Para poder direcionar aquilo que está sendo feito. Isso é um primeiro ponto. O segundo eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos criar aqui um modelinho simples para a gente armazenar os dados dos nossos clientes, ok? Então, vou criar aqui uma tabela. Vou colocar aqui cliente
é importante no meu projeto eu dizer o que eu armazeno ali. E sempre que sua frase for preenchida, tem que ter objeto direto da frase, entendeu? Para você saber de fato o que é aquilo. Não adianta falar assim, armazena os clientes do sistema. Beleza, informa alguma coisa. Mas essa palavra já é autocontida, né? Não precisava nem escrever. Então, os clientes que forem, por exemplo, pessoa jurídica, exceto as físicas, por exemplo. Então, vamos fazer um conceito assim, só para ter um exemplo de descrição. Eu vou apresentar para vocês que eu apresentei para quem eu estou mentorando da Turispeto, que é importante você criar uma estrutura de mnemônicos para o armazenamento dos seus dados. Vocês sabem o que são mnemônicos? Não. Não. Mnemônico foi uma técnica utilizada que você retira vogais. Se você botar aqui no Google, por exemplo, então, mnemônicos tecnologia. Né? Então, você ajuda, a técnica de mnemônico. Você começa a criar suporte a palavras sem você precisar preencher algumas informações, reduzindo o tamanho daquele texto. Então, vamos supor que a gente criou aqui o cliente e a nossa regra de mnemônico para o nome da coluna ter parte do nome da tabela. Então, com 4 dígitos. Então, cliente, por exemplo, quais são os 4 primeiros dígitos? CLI, ok? E aí, como a gente vai criar a chave primária, a gente vai botar CLI, CD, ID. Ok? E aí, eu tenho um documentinho que eu vou passar para vocês, vai ser uma doação da NEC para todos os projetos que forem criar modelos novos, e você vai ter uma forma de organizar os seus mnemônicos. Então, para que isso? Porque quando der um erro de inserção, quando você for fazer uma query numa tabela, você já vai ser tão bem treinado que você já vai ter isso de cabeça. Você não vai ter dificuldade em achar. Para isso servem também os mnemônicos. Por exemplo, eu sei que essa coluna é um código, e eu sei que é chave primária. Por quê? Porque está escrito CD. Ok? E eu sei que é um ID. Beleza? Então, armazena a chave primária da tabela de cliente. Beleza? É um inteiro. Eu posso colocar aqui uma característicazinha chamada serial. Ok? O serial, ele parte da premissa que ele é autoincremental. Esse é o significado do serial. Eu não preciso botar mandatório, porque eu vou botar aqui, ó, primary key, ok? E aí, nesse caso, quando eu der o ok, ele já está aqui dizendo, já tem a documentação. Aí eu vou criando as colunas. Então, o que eu tenho mais? O nome. Aí o nome, como eu quero os mnemônicos, então tem que começar CLI. Como o nome é alfanumérico, TX, nome. Então, já sei que é um campo do tipo texto. Não vou ter que entrar lá para ver o tipo. É claro que você, quando tiver num sistema muito grande, é importante, quando dá problema, olhar exatamente se a pessoa acertou ou não. Mas se já está uma coisa revisada, você sabe que aquilo ali é um texto. Armazena o nome fantasia do cliente. Então, a gente pode botar aqui nome fantasia. E aqui é um varchar, escolho o tipo aqui, já digo que é um varchar de 100 e digo que é obrigatório. Está vendo aqui? Estão enxergando isso tudo? Dei ok aqui. Vou acrescentar mais uma coluna, que é a razão social. Então, CLI TX razão social. Então, armazena razão social do cliente. Já está com varchar, razão social um pouco maior e também é obrigatório. E, por último, só para os dados principais do cliente, eu vou colocar o CNPJ. Então, começo com o quê?
FLIE. FLIE. CNPJ, qual tipo? Texto também, né? Por que texto? É mais fácil de Porque manipular. pode começar com um zero. Você não vai fazer conta com ele, então você não precisa botar número, né? Isso. Então, isso é uma coisa importante. Você entrou agora na questão de projeto. Você vai perceber que o detalhe faz toda a diferença. Se você escolher que isso aqui é numérico, você, toda vez que alguém preencher na tela, você vai ter que tirar todos os pontos e barra e espaço, tudo que tiver lá, e vai ter que gravar sem isso. E quando você recuperar e jogar na tela, você vai ter que colocar a formatação. Isso tem que estar claro na documentação do teu projeto. Não pode uma tela preenche com ponto e não trata e grava com ponto e barra, e a outra tela, em outro lugar do sistema, não preparar para formatar se só tiver com número. Está claro para vocês? Então, você tem que tomar decisão a todo momento, senão seu projeto ele vai ter cada tela de um jeito, cada campo de um jeito. Então, você precisa se preparar. Por menor que seja, isso aqui é uma decisão. Então, NM, CNPJ. Eu parto da premissa que quando eu armazeno um número, é mais veloz eu fazer uma query no banco, é menor o campo, armazena menos, e quando eu for formatar e jogar para a tela, quando tiver 15, 16, 17 caracteres, ele já tem o que a gente chama de... Como é que é o nome daquelas regrinhas que você formata na tela? Regex, correto? Você tem que desenvolver o regex para popular teu campo e você tem que desenvolver o replace para retirar os caracteres que não são números do campo para poder gravar corretamente. Essa, para mim, é a regra mais correta, ok? Mas você pode encontrar sistemas aí no mercado que vai ter de todo tipo. É importante você definir algo que seja uma boa prática. E a boa prática, para mim, é armazenar os números do CNPJ sem a formatação de ponto e barra. E, Cariús, mas como o número não tem a problemática do zero à esquerda? Então, por isso mesmo. Você, quando alguém precisar do zero à esquerda, você vai formatar o zero à esquerda. Agora, se você pega numa cláusula where, vou te dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma coisa de DBA, uma coisa meio... vou acrescentar aqui a coluna CNPJ, ok? Isso aqui ele tem um porquê maior. Então, alter, table, cliente. Vou dar um add column. Vou colocar aqui CNPJ, ok? Só para facilitar. E vou rodar aqui. E vou colocar um CNPJ2, que vai ser como um varchar, ok? De 16 caracteres. Na verdade, 20. Não. Primeiro que você já soma 4 bytes a cada armazenamento. Segundo, quando você for fazer, por exemplo, uma query, ID, nome, NPJ, CNPJ2. Então, vou botar aqui... Fala o nome aí, Silvana. Silvana Limitada. Silvana Limitada, ele vai ter uma 0521-811, contrário 55. Ou ela vai ter 0521-811, 05.121.811, e o contrário é 5, 3. Beleza. Essas são as duas formas de você
fazer, né? Ok, vou fazer um select, asterisco com o cliente, e ele vai vir agora com preenchimento do CNPJ para alguns. Está vendo aqui? Quem tem CNPJ, um com formato, outro sem. Quando está sem formato, você vai jogar para a tela, ele vai formatar. Quando não está... Agora, quando alguém for fazer isso aqui, o CNPJ igual. Se for colocar isso aqui, você vai ver, quando tiver muitos dados, que existe um carinha, quando você começar a trabalhar, que é o plano de execução. Alguém já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar disso? Já, mas não sei exatamente o que é. Então, o plano de execução é quando você sabe o algoritmo que ele usa para pegar o dado do disco e disponibilizar para você. Quando você trabalha com um número, ele é muito mais performático do que com uma string. Primeiro ponto de benefício. Segundo ponto, né? Quando você começa se você quiser fazer conta, você vai ter que formatar. Então, se você formatar, do lado de cá, você pode ter índice. Você sabe para que serve índice? Alguém sabe para que serve índice? Para facilitar as consultas? Para agilizar as consultas. Vocês, quando tiveram a parte de algoritmo, ou já ouviu falar em algoritmo de árvore? Árvore B? Já ouviram? Sim ou não? Eu não estou familiarizado, não. Não. Então, é porque é importante, agora vocês estão virando técnicos. É importante você aprender a questão de custo, é importante você aprender a questão de melhores práticas para que você, cada vez mais, possa desenvolver algoritmos e bancos de dados de qualidade, profissionais. Tá? Então, quando você começa a trabalhar coisas mais profissionais, você começa a ter uma necessidade de conhecer mais por dentro do que as coisas são feitas. Tá bom? Esse caso aqui, como tem poucos dados, o custo, está vendo? Está entre 0 e 1. Então, existe um comando que você pode usar aqui, que é explain plan. Então, se você anotar aí, ó, explain plan, quer dizer que você explica o caminho de acesso ao dado. E quando você modela, se você escolher os campos certos, se você preencher o número de caracteres certos, se você se preocupar com o que funciona, o que está ali, que pode evitar problemas futuros, sua aplicação vai estar sempre performática. Aí, às vezes, tu vê o sistema do cara bonitão, rodando bonito, uma série de coisas, mas está sempre com problema de performance. Está sempre dando um erro que vem um dado uma hora, outra hora não vem. Porque ele não padronizou. E ele não se preocupou com as coisas pequenas que trazem o diferencial da qualidade do seu produto. Tudo certo até aí? Então, nesse caso, quando a gente volta aqui, escolhi o número, expliquei isso tudo por conta, para você saber que os tipos fazem diferença no armazenamento. É importante você ter sempre o mesmo tipo organizado. Nesse caso aqui, eu falei que ia botar número, então, integer. Vamos lá. Nicolas Teodoro está perguntando no chat se a árvore, né, é o que forma os nós. Então, o nó, ou folha, que eles falam, que é onde você... Porque a árvore é o seguinte, ele cria uma estrutura de dados, e aí, por exemplo, a estrutura de dados tem um conceito muito
falado quando você fala de algoritmo de busca, né? E aí ele começa, eu estou falando que eu quero o número 50. Então, ele começa do meio. Então, eu estou no número 10. É maior, o meio é 25, certo? É maior do que 25 ou menor? 10 é menor. Aí ele vai para o lado esquerdo, por exemplo. Aí aqui tem metade do que é o 25, então tem o 12. Bom, é maior que 12 ou menor que 12? Não, é 10, é menor que 12. Cheguei. Na terceira tentativa, eu já achei o dado, o endereço do dado, vou lá e pego a informação e jogo na tela. Então, é diferente, porque se eu estou no 10 e for sequencial, o que ele vai fazer? O 1 é 10? Não. O 2 é 10? Não. 3 é 10? Não. 4 é 10? Não. 5 é 10? Não. Aí vai até o 10. Eu fui 10 vezes perguntando. Entendeu a diferença quando você fala no algoritmo sequencial e um algoritmo em árvore? Consegui me explicar na questão do porquê que você tem a busca mais acelerada? Então, agora que você aprendeu a desenvolver, está começando a aprender a modelar, agora tem que colocar na prática dentro do banco de dados e ter a sua ferramenta de busca da informação para botar para o teu usuário. Você tem que começar a se preocupar com esses meandros, esses detalhes, ok? E a tipagem da informação é super importante para isso. Mesmo porque você não consegue fazer uma árvore B tão organizada com alfanumérico, vai ser uma coisa que tem outra lógica. Tiago Lino está pedindo para confirmar, então, se o correto é usar número em CPF e CNPJ. Então, o correto é usar número. Tem um outro porquê. Quando você, por exemplo, tem um número, vamos supor que eu estou querendo fazer, vem da tela com um formato, está vendo aqui? Está formatado, não está? CNPJ nesse exemplo aqui, é numérico, certo? Está vendo aqui, ó, CNPJ é numérico. Se eu fizer a query, ele vai dar erro, não vai? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, fazer um replace, se eu não me engano, acho que é esse. Aí, vou botar lá, ponto, vou alterar ponto por nada. Deixa eu ver se eu replace aqui no Postgres. Tirei os pontos, certo? Agora eu vou vir aqui, vou tirar a barra por nada. Vírgula, nada. Vamos ver se ele vai tirar. Não, vou ter que fazer o replace aqui de fora. Replace. E vou fazer aqui a query. Tem o traço também, né? Está faltando o vírgula aqui. Opa, está faltando o traço também. Então, cria um terceiro replace. Se o cara não fez na aplicação, tá? Vou ver se agora eu limpei o campo. Opa, limpei, certo? Agora deixa eu ver se ele já converte automaticamente. Tiro o select. Ainda diz que eu tenho um texto com número. Aqui ele é muito tranquilo em fazer isso aqui, tá? Nem todo banco aceita isso, não. Vai convertir só colocando dois pontos e o tipo. Não veio, certo? Por que não veio? Foi 0 no início, não foi? Certamente. Aqui ele botou 0, só que de alguma forma, se eu tirar aqui, ele... 0,5, 2, 1, puf. Ele não tira os zeros
Então, ver se tem um to number. Esse select ajuda a validar aquele campo que você está trabalhando, tá? To number é só no Oracle. Vamos ao pai dos burros. Converter string varchar para number. Post. Então, você vai ter facilidade, ó, é um cast. Faz um cache number. Então, vamos ver aqui. Cast, abre parêntese. Vamos ver se ele... Aquele to number lá tem que sair? É. Muito bem. Vamos ver se agora funciona. Está fora do intervalo do integer, está muito grande, numeric. O integer vai até 10 caracteres só. Rodou, ok? Rodou, mas não trouxe nada, nesse caso aqui. O que isso quer dizer? É porque aqui está 63, vou botar esse valor aqui. 0521811155. Trouxe as duas linhas, tá vendo? Por que eu fiz esse esforço todo para vocês verem qual o lado que eu converti? O lado que eu converti foi o lado direito. Esse lado direito tem algum campo do banco? Tem algum campo do banco? Não, não tem nenhum campo do banco. Isso aqui vem da aplicação, o parâmetro que alguém digitou ou trouxe da tela, correto? Quando você tem a oportunidade de não colocar nada aqui, se eu crio um índice e eu coloco qualquer coisa aqui, por exemplo, o CNPJ2, agora não vai trazer nada se eu botar aqui o CNPJ2. E aí o que vai acontecer? Eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, um replace aqui, e tirar a estrutura daqui, ele vai me dar um custo completamente diferente, ele vai ficar muito mais lento. Então, grave isso, é uma regra importante. Evitar fazer conversões na cláusula where do teu sistema. Então, isso é um trabalho de performance. É melhor você tratar na tua aplicação para retirar as coisas e igualar do que efetivamente você fazer um tratamento na cláusula where. E aí aqui a gente está falando de 2 linhas, mas se eu estiver falando de 1 milhão de linhas, vai fazer uma diferença enorme. Então, respondido por que nós optamos sempre por numérico e tratar na aplicação. Porque é sempre mais fácil eu tirar o zero à esquerda, tirar o ponto, tirar o traço e comparar com um dado do que ir lá no banco de dados e se alguém digita sem traço, sem número, ou tira da aplicação e vem para você, se você tiver que tratar na coluna da tabela para tirar isso, para poder trazer o dado, você vai deixar de usar índice. E aí vai ficar menos performática o teu retorno. Eu posso criar índice por função, só que cada um usa uma função. Aí o cara vai criando outras aplicações em cima do mesmo banco de dados, ele vai ter sempre dificuldade. Tá bom? Então, olhando aqui para o nosso sistema, são 3 minutos para as 4. Nosso tempo está direcionado para até 5 horas, não é isso? Está vendo aqui? Isso. Criamos a tabela, certo? Agora, vou criar uma tabela filha. Então, quero saber, por exemplo, os telefones. Pela modelagem que vocês aprenderam, se eu tenho uma entidade que ela tem múltiplos valores diferentes para a mesma entidade pai,
Então, por exemplo, telefone. Quantos telefones eu tenho de um estabelecimento? Mais de um, então, logo eu tenho que criar uma tabela. Então, vamos lá. Create table, telefone. E essa tabela telefone, aquele telefone ele pode ser reusado para algum outro estabelecimento? Ou o telefone é do estabelecimento? Não me interessa reusar, logo vou criar uma tabela filha, que armazena os telefones dos clientes, ok? Nesse caso, vou usar o meu mnemônico, os 4 primeiros dígitos, tele, CD, ID, para armazenar a chave primária da tabela. Telefone, ok? Aqui vai ser um serial, lembra? E aqui, primary key, ok. Vou criar o número do telefone, ou DDD, então é tele, é número, né? Então, tele, NM, DDD. Armazena o DDD dos telefones. É um integer. Cadê? É um integer e é obrigatório. Vamos lá. E eu posso botar um default aqui, ó, default 21, se ninguém colocar nada. Se o meu sistema for uma parte 21. E aí, se ele não colocar nada, ele vai gravar 21. Nós temos o tele, mas o que eu tenho que ter? NM, número, armazena o número principal do telefone. Integer também, mandatório, ok. O que eu posso ter mais no telefone? Fala aí. O ID do cliente. A chave estrangeira, né? Então, aí, qual o nome da coluna da chave estrangeira, para facilitar? Cliente. A chave... Hã? Cliente. Qual o nome que a gente deu lá? Ó, vou te ajudar. CDD. CDID. Isso, CDID. Armazena a referência do cliente que o telefone pertence. Então, lá está como serial ou inteiro é a mesma coisa, ou numérico. A diferença é que, se eu tiver mais de 10 dígitos no código do cliente, teria que ser um big integer ou numérico. Existe telefone sem cliente? Me interessa eu ter um telefone cadastrado sem um cliente? Não, então o que eu tenho que fazer? Mandar obrigatório. Obrigatório. Ok? Salvo aqui. Aqui eu tenho a foreign key e a primary key. A primary key ele já criou um nome. Eu também posso trocar o nome da primary key. O nome, geralmente, bota PK e o mnemônico, tele. E aí eu já sei que é do telefone, ok? Dou ok aqui. Puf. Salvei. Vou salvar esse cara aqui. Só para se cair, não tem que fazer tudo de novo, né, gente? Seguro morreu de velho. Então, vou colocar aqui modelo estudo residência, DB, esquema. Salvei. Aí, a facilidade aqui que ele tem, ó, para escolher aqui o CLI, soltei. Opa, já abri um diálogo aqui. E ele disse que a coluna CLI CDID da tabela cliente vai para o CLI CDID da tabela telefone, tá vendo? É isso que eu quero? Então, criei uma chave estrangeira. A chave estrangeira, ela vai do pai para o filho. Qual é o mnemônico do pai? Qual o mnemônico do filho? L. Beleza? Padronizei. Não preciso comentar, porque chave estrangeira, ela já diz para si o que significa. Mas se você quiser comentar, porque tem uma relação, um modelo maior, você pode usar aquilo como documentação. Salvei esses dois, beleza? Aí está documentado. Vou criar agora usuário, por exemplo, para dizer
quais são os usuários daquele cliente no sistema. Pode ser assim? Usuário, tá bom? Vou criar aqui, ó, usuário. Então, o usuário armazena o usuário do cliente no sistema. Então, sei que o usuário tem... Então, vou fazer um pouco mais rápido, porque agora vocês estão aprendendo. Tem um código que armazena a chave primária. Chave primária da tabela. É uma primary key, é um serial, para ele criar sozinho. Vou criar o login, né? Então, usua tx login, certo? Armazena o login do usuário. Vou deixar no máximo um varchar de 20, para não criar um login muito grande. Se ele quiser botar um e-mail, então eu posso botar 50. Depende do sistema. Você que vai, de acordo com o que você aceita no teu sistema, pode ser até 100. Obriga o cara a ter o login quando ele cadastrar um usuário? Sim. Dou OK. Criei aqui usuário. Eu gostaria de orientar... Pode falar. Eu acho que você colocou errado o serial ali na chave box, primária. né? Aham. Aonde? Aqui? Eu não selecionei o serial. Muito bem, muito obrigado. Eu queria orientar vocês para... Acho que continuou o box, não? Não foi de novo. Troquei e ele não... Acho que é porque o cursor, na hora que você... porque o cursor ficou em cima. Muito bem. Agora foi? Foi. Gostaria de orientar vocês, e eu faço isso sempre como boa prática, para uma auditoria futura, mínima, porque a auditoria precisa de mais tabelas só para controlar o que as pessoas fazem no sistema. Então, sempre que você criar uma tabela importante, que você quer saber quem cadastrou e quem alterou por último. O cara vai falar, eu quero saber quais foram as últimas alterações. Isso não vai ter, você tem que criar, isso é um custo a mais, que você tem que criar algoritmo para isso. Mas, no mínimo, não tem esforço nenhum, o cara, quando vai gravar no teu back-end, gravar os dados do teu usuário, os dados do teu cliente, acrescentar a data de cadastro, data de alteração, usuário de cadastro, usuário de alteração. Isso aí, se você botar em todos os teus sistemas, você vai ganhar muito mais qualidade para auditar futuramente. Aí o cara, porque eu acho que não aconteceu só comigo. O cara liga e fala assim, cara, mas esse dado aqui, porra, não estava assim, não. Aí eu entro na tabela, fulano de tal foi o último a alterar. Porra, não é possível, está aqui escrito. Ó. Ninguém entrou aqui e colocou. E aí você vai conseguir dar um suporte mais apurado, ok? Então, o que eu adicionaria aqui para todos, né? O uso DT, data mnemônico EDT, cadastro, armazena a data e hora de cadastro do usuário. E aí vem aqui, boto no Postgre. Data e hora tem que ser... tem que ser ou... deixa eu ver aqui... timestamp ou small date time, não, small não. Aí, timestamp é o melhor para data e hora. O date só grava a data, aqui. O date no Oracle grava data e hora. Então, para cada banco é importante, e olha, muito cuidado, porque uma das coisas mais chatas que tem é trabalhar com data em sistema. Vocês vão lembrar de mim daqui a um ano, que é essa questão. Um dos maiores desafios do desenvolvedor é ajustar o padrão de data e hora no sistema, ok? Então, nesse caso aqui, no Postgre, pode usar o timestamp, que ele vai trabalhar. E procura, antes de começar a tua vida profissional, estudar duas coisas. Essa questão que eu te falei de índice, para melhorar a performance, e quais são os tipos que você tem que escolher. Isso é um refinamento muito importante na vida profissional, você leva para o resto da vida. Trabalhar com data,
você tem que saber trabalhar com time zone. Vocês sabem o que é time zone? Alguém definiu lá os trópicos de Câncer, Capricórnio, o Greenwich lá, que você tem a questão do +3, -3. O Brasil ele está no GMT, acho que +3, agora não me lembro exatamente. Ó, quem trabalha com infraestrutura já trabalhou muito com isso, né, Léo? Então, por quê? Porque às vezes você tem uma pessoa no Amazonas acessando o sistema e ele fala assim, estou enxergando -2 horas. E aí tu olha no banco e não, está na minha hora certa que eu estou no Rio de Janeiro. Aí você vai nos Estados Unidos, o cara, eu estou enxergando o sistema outra hora. Então, isso é natural se você usar o timestamp com time zone. E aí você tem que ter essa clareza. O que não pode acontecer é o teu servidor de front-end está num time zone, o teu servidor de back-end está num outro time zone, o teu servidor de banco de dados está em outro time zone. E aí você grava com uma data e ele armazena com outra completamente diferente, mesmo você estando no mesmo time zone que o banco de dados. Então, é uma coisa que você bota aí, não é para a gente esgotar agora, mas estude isso, porque isso vai te trazer um diferencial muito grande e pode ser que em algumas rotinas você gaste uma semana para resolver, e não um dia nem uma hora. Então, sempre analisar qual o time zone do banco, sempre olhar o da tua JVM do back-end, do teu servidor do back-end, do teu servidor do front-end e do teu browser, da tua máquina. Você tem várias camadas que você trabalha. Então, data de cadastro, vou botar aqui, ó, tem uma coisinha legal aqui, ó, mandatório, e tem um aqui, ó, now, quer dizer que ele vai pegar, se o cara não declarar, ele grava assim mesmo. Tá vendo? E ele bota um current timestamp. E a data e hora de última alteração. Então, usua dt ult out. Costumo usar, armazena a data e hora de última alteração do usuário. Timestamp mandatório. Esse eu não vou gravar o now. Porque a cada vez... Na verdade, eu vou gravar o now, desculpa. Porque ele eu só uso o default na hora do insert. A data de inclusão e alteração, quando ele incluiu o cara, é a mesma. Ele só muda depois que o cara só alterar. E aí, quando ele só alterar, ele não usa o default. Está claro para vocês o que é o default de uma coluna? É só na hora de inclusão, quando você não determina um valor, ele usa um valor default. Posso salvar aqui? O que está faltando aqui agora? Relacionar. Pode falar. É a senha desse usuário. É o GMT-3, né? Horário de Brasília. Ele escreveu aí, tá certo. Está faltando a gente acrescentar a coluna do código do cliente, né? Ok? Sempre colocar um texto que seja... existe usuário sem cliente? Nesse sistema aqui, aí você vai identificar de acordo com o escopo. A princípio, não. Pode ser que sim, tá? Dou OK, pronto. Criei a chave estrangeira, vou renomear ela. Ah, não criei ainda a chave estrangeira. Vou renomear a chave primária. PK usua. Dou OK. O que eu faço agora? Pego a chave primária, arrasto até a chave primária aqui. Boto... O que eu boto agora aqui? CLI usua. CLI usua. Tem gente que está ficando fera já. Confiro se é a mesma coluna. Dou OK. Eu não estou... tá vendo? Ligou aqui também. Ligou aqui que é o cliente. Posso entrar em cada tabela e ordenar aqui na visão, só para facilitar. Chave primária, chave estrangeira. Entro aqui também, chave primária, chave estrangeira. Ok? Estou OK aqui.
Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos olhar o banco de dados e vamos criar o nosso banco de dados. Então, eu não vou criar um modelo grandão, eu quero passar o ciclo de conhecimento. Já são 4 horas e 13 minutos. Quero poder passar com vocês a criação automática do banco de dados, ok? Tá bom para vocês? Perfeito. Então, depois que você documentar numa ferramenta case, o próximo passo é você poder criar para o desenvolvedor, poder colocar dados. Tá? Tudo dentro do... eu sou o desenvolvedor e eu vou colocar o dado. Faz o modelo aqui. Eu sou o PO, faz o modelo aqui. Ok? Depois, se você tiver em dúvida, você faz uma manutenção no banco, ele tem como trazer do banco direto e comparar também, que a gente chama de engenharia reversa. Então, deixa eu me conectar aqui nesse banco que eu criei. O Matheus está perguntando aqui no chat se o usuário teria senha nesse contexto. O usuário teria senha, poderia ter ou não, porque a senha, existem ferramentas de autenticação, mas sim, vai ter a senha. Deixa eu, database aqui, caso, se ela fosse para o banco de dados, ela teria que ser decodificada, né? Sim, aí nesse caso, a sugestão... é que você crie um campo varchar, que você cria, pode usar pelo back-end, a aplicação ele tem uma criptografia que você pode usar na senha, e você grava encriptado. E aí, quando alguém pegar o login, o que está digitado, você usa o mesmo algoritmo de criptografia, vai lá no banco, compara o dado criptografado com o que você criptografou na aplicação. Eles têm que ter a mesma chave de criptografia para poder reconhecer. Aí ele vê que as duas strings, mesmo ele sem saber o que é no banco, ele consegue comparar a criptografia do que está no banco com a criptografia da aplicação. Ok? Nesse exemplo aqui, então, já vou criar mais uma coluna aqui. Ó, que é Usua PX senha. Armazena a senha criptografada em hash. Ok? Aí vou botar aqui varchar. Vou botar aqui um varchar de 100. Não vou varchar, não. De novo o negócio do mouse, né? Então, varchar 100. Ok? Ok. Bom, me loguei. Está vendo aqui residência? Estão enxergando aí? Agora a gente tem que criar nesse banco de dados de residência aquelas 3 tabelas, correto? Então, vou clicar aqui, vou ver o esquema, falei que era public, tabelas, e já estão os 3 criados. Vamos ver como é que eles estão criados? Bom, as colunas de cliente, ID, Big Serial, varchar de 200 e o CNPJ um inteiro, correto? Aí vou entrar aqui para ver os detalhes da tabela. Está sem dado, vou ver a propriedade. Aí ele tem aqui nas propriedades as colunas. Ó, tem o default, tá vendo? Ele já cria na chave primária, ele cria uma sequência, porque eu falei que era serial, então ele já faz uma sequência e quando você fizer o insert, você não precisa declarar essa coluna no insert, ele vai criar automaticamente, ok? E aí, olha só, ele já bota o comentário na tabela, tá vendo aqui? Agora, vou acrescentar uma coluninha aqui no cliente. E vou acrescentar aqui, vou colocar, por exemplo, fala aí um dado importante para o cliente.
Endereço ou é muito extenso? Uma pessoa de Data de contato. nascimento. Endereço carece de uma pergunta para o teu cliente. Ele tem vários endereços ou tem um só? Se tiver vários, não está na tabela de clientes. Se tiver um só, sim. Cariús, como você tem telefone ali, seria legal, de repente, a pessoa de contato, para ter um contato mais personalizado. Pessoa de contato. Então, mnemônico, CLI, TX, nome, pessoa, contato. Tá bom assim? Então, armazena o nome da pessoa de contato dentro da empresa. Varchar, nome, sem. Não vou botar obrigatório, pode ser que alguém não queira preencher. Quando eu estou cadastrando, depende muito do negócio. De repente, a pessoa fala obrigatório, sim. Aí você vai lá e coloca. Salvei. Quando eu salvo aqui, vamos ver se ele fez alguma coisa já no banco. Onde está o refresh aqui? Bom, vou fazer o refresh aqui. Opa, apareceu, ó. Tá vendo? Viu aí? Difícil? Vocês preferem fazer create table e ficar sem comentário, sem documentação, ou fazer uma coisa organizada? Ok? Como é que a gente fez essa mágica? Quando você vai criar um... Vou salvar aqui, tá? Vou fechar. Vou criar um novo modelo, tá? Você pode criar um novo modelo antes, sem conectar banco nenhum, porque você ainda não tem. Então, vou criar ele aqui sem conectar banco nenhum. Está demorando assim? Por quê, pô? Quatro e 20, falta pouco para a gente fechar um ciclo de conhecimento aí de quando vocês forem começar os projetos de vocês. Tá, deixa eu pegar aqui. Ele abriu no cara. Nome. E ele, nome, vou mudar aqui. Residência em branco. Vou escolher o banco Postgre, para botar sintaxe baseado no banco Postgre, ok? Criou aqui um novo modelo, tá vendo? Esse banco de dados está offline. Está escrito aqui, tá vendo aqui? Esse modelo. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, eu posso fazer que nem eu fiz o outro, e criando novas tabelas aqui, ó, tá vendo? Fazer o que eu quiser, mas eu também posso fazer isso aqui, ó. Vou adicionar uma conexão, vou botar aqui residência, ele está apontando para o banco meu aqui da NEC, um usuário que eu tenho acesso a esse banco e o nome do database, tá vendo? Que eu criei. Depois vocês vão ter isso lá na residência. Quando eu clicar aqui, ele vai ver, vai perguntar se eu quero trazer as tabelas que tem no esquema e qual esquema que eu quero pegar. Eu vou falar assim, ó, quero as tabelas do esquema public.
e vou fazer um refresh from, ou seja, do banco de dados. Aí eu pego aqui e seleciono, ó, quero esse esquema. Se eu abrir aqui, ele tem as tabelas, visões, tem outros objetos que a gente não tem falado. Como a gente está focando em tabela, senão fica muito longo o nosso curso, precisa de um mês, tá? Então, pego aqui as tabelas e as 3 tabelas. Deixa eu ver se veio o comentário que eu criei. E veio com comentário, opa, está tudo documentado, sempre vai funcionar. Tá bom? Entenderam? Então, quando vocês precisarem criar as tabelas de vocês, os relacionamentos, se a coluna é nula, se não é, procura se preocupar com o tipo do campo, para você fazer o depara entre o campo que está na tabela e o campo que está no teu back-end e o campo que vai estar no front-end. Teve uma pergunta aqui perguntando se pode limitar no front-end. Você deve limitar no front-end, porque se você não limitar no front-end, quando ele trafegar do front-end para a API, da API para o banco de dados, ele vai dar erro e não vai permitir você cadastrar. Ele vai falar que o número de caracteres, por exemplo, pode ser maior o digitado do que é suportado na coluna. Então, você precisa de muita atenção. Os tipos de paridade entre o banco e o Java, eles podem ser compatíveis, mas não necessariamente eles são, como é que eu posso dizer? Eles são do mesmo tamanho. Então, um Big Serial aqui, ele é maior do que um integer. Então, se o cara digitar na tela e você limitar com 10, e quando for gravar, tiver Big Serial, ele não vai dar problema, porque o banco de dados que armazena, ele suporta mais do que está sendo digitado. Mas o inverso não é verdade. Ele é compatível, mas ele não é igual. E não tem a mesma capacidade. Então, o inverso seria, eu botei 16 caracteres de número, passei para o Java, que é um big integer que aceita os 16 caracteres, e aí vou gravar no banco de dados, é um integer, ou é um numeric de 10. Ele vai dar erro dizendo que não pode armazenar 16. Então, sempre a tela, o back-end, tem que ter o limite igual ou menor do que está no banco. Se o negócio precisar que aumente, você tem que alterar no banco e permitir que a tela também preencha. E isso é um software que você está criando qualidade nele, valor agregado. Ok? Tem alguma outra pergunta? Uma pergunta. O Nicolas está perguntando se existe alguma ferramenta que automatize o mnemônico. Se tem, eu não conheço. Não conheço. O mnemônico, você pode criar sem mnemônico. A diferença de você criar sem mnemônico quer dizer o seguinte: quando você está lá no front-end e manda gravar, o exception que dá no Java, no back-end, ele não vai te ajudar muito. Mas se você tiver um mnemônico, se você, por exemplo, botar ID, e o ID tiver o ID da tabela telefone, o ID da tabela cliente, o ID da tabela usuário, e você mandou salvar o cliente com o telefone e usuário, você não sabe que ID que é. Agora, se vier um erro falando assim, não pôde gravar duplicado na PK cliente, e você sabe que é o CLI-CDID que está com um valor duplicado na minha tela em algum lugar que eu tenho que procurar. Quanto mais rápido você identificar o problema, você tem que criar mecanismos para que você consiga identificar rápido e resolver o problema rápido. Vou te dizer que o maior problema na manutenção de software é o tempo de achar o problema. Porque depois que você acha, você vai perceber que você resolve em 10 minutos, meia hora, 1 hora, um dia. Às vezes você fica dias para achar um problema. Então, se você criar mecanismos para você rastrear aquela situação, você vai ter muito mais agilidade, você vai resolver mais problemas e você vai ganhar mais dinheiro, porque você ganha dinheiro a partir do momento que você resolve o problema. E aí você fica num problema, não acha o problema, pergunta para o teu líder, pergunta para o teu colega, pergunta isso aqui, no final gastou uma semana, todo mundo te ajudando para tentar achar uma coisa que só você está estudando. Vamos falar assim, bom, está caro o salário.
Entendeu a diferença? Então, é importante você levar em conta os mecanismos de aceleração para você identificar problemas. Mais uma pergunta aqui, Marcelo. Tendo 2 ou mais esquemas, o mapeamento pelo Java é feito da mesma forma ou necessita de alguma outra configuração? Você tem diversos mecanismos, depende muito do cliente, do projeto e do padrão. A primeira coisa é, você pode, na conexão, botar uma configuração no data source que você vai considerar o esquema antes. Então, tudo que você rodar, ele considera um esquema antes. Ou no próprio mapeamento da tabela, você bota o esquema antes. Você também pode, por exemplo, ter uma conexão. Primeiro é o seguinte, sempre que você se loga com o usuário, no Postgre, o public, você não precisa botar o nome do esquema. Primeiro ponto, para tirar a dúvida e separar. O segundo ponto eu tenho um segundo esquema que não é o meu padrão, quando eu me logo. Eu tenho 2 formas de resolver. Ou crio um sinônimo para enxergar aquela tabela sem precisar botar o nome do esquema, ou boto o nome do esquema na frente de referenciar aquela tabela. Sabe o que é sinônimo? Sinônimo é nada mais do que geralmente cria o sinônimo, o mesmo nome da tabela, só que referenciando ou tabela de outro esquema ou de outro banco de dados, por exemplo. Tem mais alguma pergunta? Enquanto não. Tempo é dinheiro, verdade. Eu vou falar, para a gente aproveitar aí mais uns minutos. Você está vendo aqui default layout? Vou fazer aqui uma engenharia reversa de um sisteminha. Está fazendo um barulho aqui, eu estou sozinho em casa, está estranho, né? Deixa eu ver o que é, peraí. Deixa eu ver se chegou alguém aqui. Tudo certo. Tem um... Vou fazer aqui uma conexão... Vou abrir aqui um modelo diferente. Vou salvar isso porque já está salvo no outro. Bom, isso aqui que a gente estava trabalhando... Deixa eu ver se esse aqui tem o número... Estão vendo isso aqui? Isso aqui tem diversas tabelas, está vendo? Isso aqui é um... Vou fazer um zoom in. Estão vendo aí? Quantas tabelas tem? Diversas, correto? Você, quando começa a crescer o sistema, quando eu falei que eu selecionei essa ferramenta, porque ela tem uma característica que é muito legal, que você pode organizar seu trabalho. Qual é? Você pode criar um novo layout aqui. Então, por exemplo, eu quero, dessas tabelas, só trabalhar com a parte financeira. Aí eu pego meia dúzia de tabela e coloco aqui. Eu posso pegar aqui, criar, falar assim, eu quero trabalhar só com, sei lá, deixa eu ver alguns tipos de tabela aqui. Pegar essas verdinhas aqui, botar aqui só com o colaborador, dados do colaborador. Vejo aqui, vou colocar aqui, ó, contributor, comentário, contributor Sankhya, e aí para quê? Para ver
e organizo só algumas tabelas. E aí eu posso pegar esse pedaço e entregar para um grupo que vai trabalhar, e aí eu crio um subconjunto de tabelas sem mexer no meu banco de dados, documentado, para que as pessoas foquem naquilo. Se eu entregar um banco de dados com 200 tabelas para todo mundo que vai trabalhar, sendo que aquela parte da equipe só vai mexer com 3, 4 tabelas, não é legal. Então, isso aqui tem o que a gente chama de áreas, né? Que são os layouts que eu pego as tabelas do layout geral e reorganizo, né? Isso para que ele possa ter uma leitura mais dinâmica. Tá bom, pessoal? Isso aqui que eu queria passar para que vocês entendessem que a gente tem uma ferramenta que pode dar produtividade para vocês, que vocês podem organizar melhor o trabalho de vocês e, com isso, ganhar produtividade nesse momento que vocês vão começar a trabalhar com o projeto. Se tiver mais alguma pergunta, seja de banco de dados, ou seja de modelagem, fica à vontade. Eu fecho minha participação aqui. Ô, Marcelo, eu acho que te vendo fazer o código ali, né, fica bem evidente, assim, né, que o desenvolvedor não precisa saber os códigos, os comandos todos de cor, né, que eu acho que é um dos pontos de ansiedade para eles quando eles começam a aprender, né. Então, o professor faz tudo meio de cor, né, porque geralmente é um especialista da área, e eles dizem, nunca vou conseguir fazer isso na minha vida. Mas o que importa para eles é saber buscar, né? E me parece que essa parte de organização, né, que tu está enfatizando aqui, às vezes é muito mais importante do que saber os códigos todos de cor, né? E queria saber se tu tem mais alguma dica para dar para eles a respeito desse trabalho do projeto aplicado, né? Sobre organização e outras coisas da equipe. Então, eu quando recebi o pessoal da residência, na última residência, a gente teve um trauma muito grande no que tange organização e trabalho em equipe, né? Eu falei algumas coisas aqui que muitos deles ainda nem sabem, porque boa parte tem uma equipe, às vezes, separada só para fazer essas coisas. Mas para vocês é importante saber que existe isso tudo, mesmo que você não use agora e tenha alguém dedicado, porque a hora que você precisar, você vai lançar a mão disso. Então, eu vou falar, ao invés de ficar fazendo isso na mão, não é melhor botar uma ferramenta case? Mas a ferramenta case é muito cara. Bom, tem um cara lá que tem um cara chamado DB Esquema que parece ter um custo acessível, e aí você vai buscar algo que vai atender aquela demanda. Então, quando você vai programar no front-end, já falei algumas coisas e repito, saber trabalhar com data, timestamp. Você tem data toda hora. Você buscar criação de componentes que te permita fazer conta, ao invés de você toda hora implementar a mesma coisa. Então, vamos supor, você tem a data de início e fim de um período. Você tem 2 campos de data, e você não pode ter o período inicial maior do que o período final. Então, como é que você faz essa conta? Já buscar esse conhecimento, você não tem que esperar isso vir até você, né? Cria um componente seu, vê na internet, bota num JavaScript lá e você manda as 2 datas, ele já compara, diz que está maior ou menor, é um boolean, você trata e já dá a mensagem. Não precisa ficar toda a tela, ficar criando o mesmo algoritmo de validação. Então, sempre tem um pensamento de que mais de uma tela vai precisar disso, já conversa com o time, vamos criar um componentezinho aqui, vamos reusar um métodozinho aqui, vamos ver se na internet já tem um regex pronto, né? E ir ajustando isso no seu projeto. Para quê? Para que quando você entre na empresa, você tenha a mesma postura e com isso você se destaque e traga valor para a empresa, que precisa muito de pessoas que pensem assim. Ok? Segundo ponto, quando você sai do front-end, você vai para o back-end, a variável que você declarou como data, lá no back-end tem que estar como data e receber o mesmo formato. A variável que saiu aqui como string tem que estar lá como string, a variável que saiu como número tem que estar lá como número. Eu vejo que as pessoas não se preocupam com a interligação entre as camadas.
Espero que isso não seja a mesma situação de vocês, mas se for, já começa a se preocupar quando, por exemplo, a gente criou o banco de dados aqui. A pessoa, quando vai fazer a criação do mapeamento, ela já tem que ter uma noção de tipo. Então, por exemplo, tipos que dão muito problema entre o banco de dados e o back-end. Data. Voltando de novo, data. Porque você bota no Java o date, não é mesmo, tem que ver se o date que tem lá tem hora ou se não tem. Tem que ver se o date do banco tem hora ou não tem. Tem que olhar essa camada de integração, como ela vai funcionar. Outra coisa, eu decidi que vou trabalhar um booleano na coluna, por exemplo. O cliente cliente, é fornecedor, vamos supor que a tabela não seja cliente, seja a tabela pessoa jurídica, o nome da tabela. Então, lá você tem 5 tipos. Aí você decidiu criar 5 colunas. É fornecedor? Não. É cliente? Sim, não. É colaborador? Sim, não. Você tem o booleano, você tem um tipo booleano, que você tem que ver se vai tratar no back como booleano, ou se você vai criar um numeric de 1 ou 0. Então, cada muitas das vezes, o framework que você está gravando ou que você está usando, você tem formas de trabalhar melhor. Outra coisa é o seguinte, decidir, por exemplo, criar uma coluna que é booleana e ela armazena 1 para true e 0 para false. E eu esqueci de botar que ela não pode ser nula e botar um default. Aí vem um monte de valor nulo. Nulo é true ou é false? Isso acontece muito. Então, é importante, antes de começar a gravar, antes de começar a fazer, porque isso para uma tabela é fácil. Depois que tu tem 30, e aí você tem 200 classes para as 30, você vai mudar você tem que mudar 200 classes. Então, essas coisas são importantes no momento da criação. Você ter esse senso crítico, não precisa ser pleno sênior, precisa ser bem preparado, bem treinado, qualificado, ter um senso crítico apurado e ter curiosidade. Silvana, você vai disponibilizar para a gente, como de costume, né? Porque o meu DB esquema aqui na internet estava uma bosta, só acabou de baixar. A gente vai subir a palestra para o YouTube, eu compartilho o link com vocês, se bem que eu sei que não precisa, que está todo mundo inscrito no canal Serra Tech Oficial. Marcelo, tem uma pergunta aqui para ti no chat também. O Matheus Machado pergunta se é necessário ter na criação de ID também a hora, para o caso que os dois forem criados quase ao mesmo tempo, poder saber quem é que veio primeiro, se isso é importante mesmo. Ele disse que viu na internet isso. Porque às vezes você lê na internet uma coisa que tem um contexto não tão claro. Da forma com que eu criei aqui, chamado serial, você não tem essa preocupação, porque ele não deixa ter 2 códigos na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo. Muita gente que não tem essa mais antiga, tem bancos ou tem modelos que você não tem esse tipo serial. Aí você tem que criar uma chave primária. Ou você cria um max mais 1, que é muito problemático, você fazer um max mais 1, o outro fazer um max mais 1 no mesmo minuto, quando for gravar o mesmo valor, vai dar exception para 1. Porque você não pode ter repetição na chave primária. E uns botam essa formação na chave. Então, o ID bota lá ano, mês, dia, minuto, segundo, milésimo de segundo, e assim vai. E aí tem muita concorrência, pode acontecer dele dar o mesmo valor. Geralmente se trata, quando é um sistema desse, que não tem um tipo serial, porque o serial não dá esse problema, entendeu a separação? O banco já se incumbe de não deixar dar concorrência. Quando você leva para si essa responsabilidade de criar uma chave única, porque está lá a chave primária e você tem que definir na aplicação, aí você tem que fazer um tratamento de exceção para não voltar para o usuário, e aí tentou, não conseguiu, gera de novo, tenta, não consegue. Gera umas 10 vezes, uma das 10 vai conseguir. Geralmente é o que o pessoal fazia num tratamento de exceção. E aí ele consegue gravar, devolve para o usuário que foi gravado com sucesso.
Porque isso é um problema de implementação, o usuário não tem nada a ver com isso. Ele apertou o botão e ele quer que grave. Então, a gente tem mecanismo para quê? Para mitigar esse tipo de risco de concorrência para gerar o ID único de uma tabela. O ideal é que você use o mecanismo do próprio banco. Existem hoje também, por exemplo, um arquiteto meu gostava muito de usar, a classe Java, ele cria um hash aleatório que não é ano, mês, dia, minuto, segundo, é um hash. Então, ele é aleatório, então dificilmente vai ser igual. Então, são mecanismos, mas assim, é muito importante entender o para quê, o contexto da situação, a tecnologia e a versão que o cara está trabalhando, porque você tem que considerar as limitações do ambiente do teu cliente. Nem sempre é possível ter o suprassumo da tecnologia para trabalhar. Aí você tem que criar algoritmo. Marcelo, outra pergunta. Tu trouxe aqui uma questão, né? A questão do CNPJ, por exemplo, né? Se vai ser numérico ou vai ser string. Eu imagino que eles aí no início da vida profissional e durante aí o desenvolvimento do projeto aplicado vão chegar a muitos impasses desse tipo, né? Um vai dizer que faz assim, o outro vai dizer que faz assado. O que tu sugere para eles, assim, como eles resolvem esses impasses dentro da equipe, né? Como eu falei, eu sempre sugiro que você coloque o dado limpo já tratado dentro do banco. Você botar o dado formatado tem problema? Não. Não tem problema. O sistema vai funcionar se você tiver coerência. Então, se ele está gravado com formato, você, quando comparar, tem que comparar com formato. Se ele está gravado sem formato, você, quando comparar, você tem que tirar o formato para poder comparar. E alterar o tipo de varchata numérico, como eu exemplifiquei ali. Então, isso é uma escolha. Assim, como eu falei, como eu gostaria que fossem feitos os sistemas, baseado na minha leitura como um cara com especialidade em banco de dados. É retirar a formatação e tratar a formatação na camada de aplicação. Por diversos motivos. Um deles é a questão de performance. Uhum. Eu pergunto até num nível mais abstrato, assim, né? Por exemplo, eles podem entrar em discussões sobre nomes de campos, se vai usar inglês ou português, esse tipo de discussão, assim, para não bloquear a equipe, né? No desenvolvimento, discutindo alguma coisa, os como nomes é que toma de decisão, campo, né? Os nomes de campo, como eu falei, eles precisam... O ideal é que você use os mnemônicos. Eu vou passar um padrão aqui para vocês, a Silvana vai disponibilizar, mas basicamente é uma coisa muito simples para você padronizar. Eu exercitei com vocês aqui a criação baseado nesse mesmo padrão que eu tenho, mas assim, deixa eu ver aqui, é mais ou menos isso aqui. Normatização, pronto. Normatização que a gente faz é essa aqui. Estão enxergando minha tela aí? Sim. Então, tem aqui, ó, normatização na criação de tabela. Então, dou os exemplos aqui, ó, nota fiscal, aí pega as duas primeiras da primeira significância, duas primeiras da segunda, sempre formando 4, a não ser que a tabela tenha menos de 4. Aí você vai pegar, vamos supor, o cara criou uma tabela chamada UF. Então, o nome do mnemônico vai ser UF, porque não chega até 4, ok? Tem muitas tabelas e está tá vindo mnemônicos iguais. Aí eu tenho umas regrinhas aqui para você pegar a segunda letra, a terceira letra, e formar sempre um mnemônico que te auxilie. Aí tem os tipos aqui, né? Varchar, char, text, memo, long, numérico, inteiro, código, date ou datetime, lobby, quer dizer, char lobby, binary lobby, raw, e aí eu tenho aqui alguns exemplos, como ficam.
E tem outros objetos também, né? Fala aqui de constraint, como é que chave primária, PK, o mnemônico da tabela, chave estrangeira, mnemônico da tabela Python, da filha, índice único, né? Vocês sabem o que é índice único? Índice único é uma chave primária frustrada, porque ela pode ser única, ela tem que ser única, não precisa ser nula, pode ser nulo, e não é referência da tabela. Então, um CPF é um candidato a ser, um CNPJ é candidato a ser índice único, mas você não vai criar o CNPJ como referência da tabela, você bota um código, que é uma chave primária que a gente chama de artificial, porque quem cria é você. Então, tem exemplos e tal, aí aqui vem outros objetos que vocês não vão criar agora, né? Que também tem padrões que a gente define aqui, e eu disponibilizo para facilitar vocês e não ter nenhuma briga. Quem é que tem mais importância para criar o nome da tabela e os mnemônicos. Mas ser inglês ou ser português, isso aí é uma escolha, geralmente, quando está mais no cliente. Quando você vai trabalhar na residência, é tudo português para facilitar. Não tem por que ficar criando em inglês. Tem muita gente que não tem o conhecimento em inglês, então vai bater meio que até um pouco de arrogância, né? De quem acha que tem que ser igual para todo mundo. Você tem que balizar tentando incluir todo mundo e não excluir. Então, para mim, essa seria a opinião. Só, mais alguém tem alguma pergunta? Vamos terminar no horário. Até um pouquinho antes. Vamos dar os 10 minutos da nossa foto, hein? Marcelo, a gente sempre no final da reunião tira uma foto aí para depois postar nas nossas redes sociais. Aí quem quiser pentear o cabelo, abrir a câmera. Larissa, tu tira foto para mim hoje? O meu Zoom aqui tá bugado, não tá aparecendo o view com todo mundo. Vou esperar o pessoal acabar de arrumar o cabelo, Silvana. Passar perfume. Quem gostar de ficar com o cabelo desarrumado também pode ficar, não tem problema. Muita gente sem abrir a câmera, hein? Quantas páginas tem aí hoje, Larissa? 2. Tem 4, né? Abertas só tem 2. Vamos lá, gente. Ó, já tem 2 pessoas abertas na terceira. Quem mais vai abrir aí, ó? Aí, ó, Homem-Aranha. Gente, tem um herói aqui. Não tô vendo o herói, não. Não, esse não é Homem-Aranha, não. Esse é outro, hein? Não. Tem que ver se é da Marvel. Vamos lá, gente. Vamos lá, 3, gente. 2, Vamos 1, abrir para dar mais. tempo de pentear. Enquanto o pessoal acaba de abrir, eu vou tirar a foto da primeira página. Todo mundo sorrindo. Vou revelar, só um instantinho. Só um instantinho, mais um pouquinho. Vou mudar para a segunda página. Mais uma vez, todo mundo sorrindo. Vou revelar. Ninguém sabe quem está na segunda página, fica todo mundo sorrindo. Fica todo mundo assim, né? Tô indo para a terceira, hein? Ó, tô gostando. Vamos abrir mais a câmera aí na terceira para tirar foto, pessoal. Ó, 1, 2, 3 e... Prontinho. Prontinho, Silvana, você pode seguir. Então, tá ótimo. Marcelo, muito obrigada aí pela tua disponibilidade de tempo aí no sábado de tarde, né, para compartilhar conhecimento aí conosco.
Obrigado Imagina. vocês também, né, por aceitar aí essa alteração de horário, né, que geralmente nosso encontro acontece de manhã, né, apesar do horário diferente, a gente teve um público bem grande, né, não foi os 140 de sempre, mas quase chegou no 100. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Uma boa tarde para todos, bom Boa final tarde. de semana. Vocês também, um abraço. Boa tarde. Obrigada, Marcelo, Tchau, abraço.